Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja cobrindo a vida de todos vocês. São bem-vindos para o nosso encontro semanal. Juntos faremos um exercício baseado na Palavra de Deus, procurando entender a mensagem de Deus, os aspectos dessa mensagem, que é de interesse para cada um de nós. A Palavra do Senhor deve ser a baliza, o norte para a vida de todos nós. Nesta oportunidade, estaremos conversando sobre o assunto que compartilharemos com outros irmãos em nossas rodas de estudos bíblicos que acontecem todos os sábados. No primeiro momento do culto, que nós denominamos Escola Bíblica. E o nosso culto, nosso próximo encontro se dará no sábado, dia 9 de agosto de 2025. Como nós anunciamos no sábado passado, hoje estamos dando andamento ao assunto que abrimos no sábado anterior, falando sobre o Deus de alianças. Muito bonito esse assunto. Falamos do Deus de alianças como aquele Deus que se manifesta em favor das suas criaturas, em favor particularmente do seu povo. Ele nos ama e Ele se empenha, tem se empenhado para nos ajudar a romper com o pecado que nos impõe um peso, um sofrimento muito grande. Por um lado, o pecado que se estabeleceu em nós trouxe para nós o peso do sofrimento e, por fim, a morte. E o propósito de Deus é nos restabelecer. Mas antes de nos restabelecer, o seu propósito é que nós entendamos isso. E daí então, o plano dele revelado através de acordos, também chamados de alianças, que ele estabeleceu com o seu povo. Mas hoje nós vamos refletir sobre uma diferenciação para a gente poder caminhar com uma maior facilidade de entendimento sobre as formas como Deus trabalha. E nós vamos pensar sobre o plano da salvação e as alianças, para a gente entender que o plano da salvação, ele tem a sua finalidade e o seu modus operandi. As alianças têm também as suas finalidades e seus modus operandi também. Entretanto, o plano da salvação, para a gente pensar e facilitar a nossa compreensão, o plano da salvação é algo superior, soberano. É algo que nasceu no coração de Deus e Ele estabeleceu, Ele confirmou isso, de tal maneira que, independente do querer do homem, do aceitar das suas criaturas
o plano é aquele. Agora, as alianças, elas já são situações propostas para o ser humano e depende, para ela ser eficaz em favor da vida humana, depende de o aceite, depende do ser humano abraçá-la, aceitá-la e segui-la. E também as alianças, ela tem aspectos que alcançam toda a humanidade. Algumas alianças, elas alcançam toda a humanidade. Outras alianças, elas foram estabelecidas ali com alguém num determinado tempo, com um determinado propósito, para alcançar as pessoas daquele momento, daquele lugar, que estava ou que estavam vivendo sob certas condições. De um modo geral, podemos dizer que isso é fantástico, na medida que Deus, apesar de ser todo-poderoso, Ele vem ao longo do tempo falando, esclarecendo, insistindo com todos nós, para que o ser humano, nas suas gerações, entenda que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Muito bem, o texto que embasa o nosso pensar para este momento, Romanos, no capítulo 5 e o verso 18. Isso para a gente pensar que o Deus de alianças, Ele tem um plano da salvação e Ele também estabelece alianças conosco. E nesse texto base, Romanos, no capítulo 5, Paulo escrevendo àqueles irmãos, pensando esse texto de um contexto bem interessante, que fala exatamente sobre o que aconteceu conosco, o que o pecado provocou em nós e o que a providência divina nos oferece. Então, no verso 18, Paulo faz uma espécie de finalização, de conclusão de ideias, dizendo, explicando: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Olha só, o pecado é a absorção, é a atração para o pecador. Ele próprio atrai para si a condenação. Por isso é chamado veio o juízo. O juízo, nesse caso, a palavra juízo, ela não é aplicada, e por vezes a Bíblia faz isso, ele aplica a palavra juízo não como um processo de julgamento, com direitos das partes, ou da parte implicada em apresentar defesas e tudo mais. Mas aqui vem o juízo como uma sentença já. A palavra juízo, ela também equivale a uma sentença. É uma execução de pronto. E Paulo está a dizer, pois assim como por uma ofensa, o pecado dos nossos pais lá no Éden, veio o juízo sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, para restauração. Primeiro, preservação, e depois, justificação. A preservação está ligada, protegida no plano da salvação, e a justificação é consequência do aceite, da aliança que Deus faz com o homem no correr da sua vida, no correr do tempo. Mas um detalhe que nós devemos aqui perceber, e eu sugiro que você leia aí na tua Bíblia e preste atenção. Pois assim como por um homem, esse é o texto, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a sua condenação, assim também, por meio de um ato de justiça, veio a graça
sobre todos os homens para a justificação da vida. Isso está a dizer que a graça que veio, que se manifestou pela ação de Jesus Cristo, pela sua morte em nosso lugar, essa é a manifestação da graça para todos os homens, não simplesmente ou somente a partir desse marco, a partir da presença de Jesus, mas a graça que alcançou todos os homens que viveram desde Adão até os que estiverem vivos na vinda de Jesus e que tiverem a graça da salvação, eles serão alcançados e beneficiados pela mesma ação, pelo mesmo propósito de Deus, que é nominada como a graça de Deus. Portanto, é por isso que a gente lê nas Escrituras que nós somos salvos pela graça. E quando diz nós, não é apenas nós daqui ou doravante, mas nós, homens, desde Adão, passando por todas as gerações, até a presente data, e continuará até Jesus aparecer. Uma estatística que eu tive acesso, calcula que sobre a face da Terra já deve ter passado cerca de 120 bilhões de pessoas, desde o início da história humana. Pois é, todos os salvos dessas 120 bilhões, ou desses 120 bilhões de pessoas, todos que foram salvos, dentre essas tantas pessoas, a salvação de cada uma foi por um mesmo motivo, a graça de Deus, e não por algum ato que alguma geração tenha praticado. Pois bem, então estamos a falar sobre o plano da salvação e as alianças. Vamos compreender, aprofundar um pouco mais, refletir um pouco melhor sobre esses dois aspectos. Na introdução do roteiro que propusemos, vamos dizer que antes de nossas paradas em determinadas alianças propostas por Deus e mencionadas na Bíblia, algumas considerações se fazem necessárias. Por exemplo, uma aliança ou um acordo, tal como conhecemos, exige a ação de pelo menos duas partes, as quais darão sua contribuição para o estabelecimento dos termos desse acordo. Ou então, uma das partes propõe as condições e a outra parte ou as outras partes apenas dá sua anuência, sua concordância, sua aceitação ou consentimento. Importa também ressaltar que uma aliança, um acordo, pode ser formal, escrito e sob regras, ou informal, verbal e sem escrita. Uma aliança é definida por promessas específicas e seu ponto central é o relacionamento entre as partes. A aliança tem propósitos, promessas e demonstração de aceite, de cumprimento, e isso é que a gente chama de relacionamento entre as partes que firmam essa aliança. Entretanto, na Bíblia, tanto a aliança proposta no Éden, antes do pecado, aquela proposta que é uma aliança para a manutenção da vida, quando todas as alianças que dão vida, ou quanto todas as alianças que dão vida à história redentora. Então, vamos pensar bem, uma aliança definida por promessas específicas e seu ponto central é o relacionamento entre as partes. Entretanto, na Bíblia, tanto a aliança proposta no Éden, antes do pecado, que foi feita para a manutenção da vida, quanto todas as demais alianças que dão vida à história redentora, as alianças propostas para a salvação da vida, foram de iniciativa divina. Então, a aliança proposta por Deus lá no Éden, antes do pecado, visava preservar a vida.
E de fato, quando o homem come, transgride, ele ficou debaixo do pecado. As outras alianças feitas ao longo do tempo agora já não é mais para manutenção, é no sentido da restauração, para a salvação da própria vida. E é Deus quem inicia suas alianças, e é Ele mesmo quem estabelece os seus fundamentos. E isso significa dizer que não cabe ao homem concordar ou discordar, mas apenas aceitar ou não aceitar, crer ou não crer, obedecer ou não obedecer, e depois receber e aceitar também as suas consequências do seu aceite ou do seu não aceite. A gente relembra Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Moisés falando nas palavras finais para aquela geração de judeus, de hebreus, aliás, ali ainda hebreus, que estavam se preparando para atravessar o Jordão e conquistar as terras de Canaã, onde eles estabeleceriam, cuja terra lhes faria bem. E ele então conclui esses seus anunciamentos àquela geração dizendo: eu tenho proposto diante de vocês neste dia a vida e a morte. E a proposta de Moisés era: escolha, pois, a vida para que vivam vocês e a casa de vocês. Portanto, esta é a proposta, esta é a aliança. Moisés dizendo: Deus propõe, e nós temos a liberdade de aceitar ou não aceitar, de crer ou não crer, de obedecer ou não obedecer. Isso é o que define uma aliança. Mas o plano da salvação, ele não tem esse detalhe. Veja só, a gente está acostumado a ler Gênesis capítulo 2 e versos 15, 16, 17, quando Deus dá ao homem os indicativos para o comportamento deles diante de tudo que eles tinham diante deles no Éden, diz assim: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. E há uma palavra aqui interessante, diz assim: porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Irmãos, esse no dia em que delas comer, ou que dela comer, certamente morrerás, esse morrerá, a impressão que dá é que no dia em que come, morre. Mas na verdade, no dia em que come, o sentido mais apropriado para a gente entender esse texto seria, ou essa fala, seria: no dia em que comer daquela árvore, se vocês fizerem isso, naquele dia vocês tomam sobre os ombros de vocês a sentença de morte. Daí para frente, a vida vai produzir o sofrimento de tal medida intensa que vai resultar na morte de vocês. Ok? É por isso que Adão comeu e não morreu. Exatamente porque a palavra não teria sentido de dizer: no dia que vocês comer, a vida vai cessar. Não, no dia que você... Antes, a palavra quer dizer assim: no dia em que comer, você assume a perspectiva da morte. E é isso que passou a acontecer com o ser humano. Esse é o plano da salvação. O plano da salvação é o plano da manutenção e restauração da vida. Agora, as alianças, então, elas já têm outra conotação. É que nesse caminhar, debaixo do plano da salvação, existem condições, momentos, circunstâncias que precisam ser realinhadas para que o ser humano, os filhos de Deus, não perca
o seu alvo, não perca o propósito do seu caminhar. Estamos caminhando para a vida eterna, para a restauração. Aqui ou ali, precisando de redefinir rotas e tomar cuidado, para não perder o nosso foco. Daí Deuteronômio 30, verso 19. Olha Moisés dizendo àqueles hebreus, diz, olha, é isso que nós temos que fazer, é esse o caminho, para a gente poder andar debaixo do propósito da nossa salvação, da nossa redenção. Não é? Muito bem, na reflexão 1 vamos dizer que a Bíblia contém diversas alianças e entender cada uma delas é fundamental para distinguirmos, dentre elas, as que se referem ao plano divino para toda a humanidade, o plano da redenção, da salvação, e as que se referem a alianças estabelecidas com pessoas individuais com vista ao cumprimento de algum propósito do Pai em determinado tempo. É com isso em mente que devemos entrar e percorrer o caminho tracejado pela linha da história. Nele vamos encontrar as diversas alianças bíblicas, cada uma em seu próprio tempo e finalidade. Um fato reconfortante iremos encontrar neste caminho tracejado pela linha da história. E o fato reconfortante é que Deus nunca abandona a quem lhe deu ouvido, ou a quem lhe dá ouvido. É o que está escrito em Isaías capítulo 49, verso 15, quando ele vai dizer, e a palavra que nos interessa é: eu jamais me esquecerei de você. Todas as pessoas ao seu redor pode te desprezar, pode te rejeitar, pode te abandonar, pode até se esquecer de você. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você. As alianças, elas são estabelecidas entre Deus e as suas criaturas. E Deus nunca se esquece de nenhum detalhe dessas alianças. Na sequência 1, vamos ver que, como dissemos e veremos, são várias as alianças feitas por Deus com o seu povo. Entretanto, não devemos confundir alianças com o plano da salvação. O plano da salvação é eterno. Preste atenção nisso. O plano da salvação é eterno, único, perfeito e imutável. E já vamos adiantando aqui um pouco. O plano da salvação previa um Salvador que teria vivido, ou que seria alguém que vivesse como homem, sujeito ao pecado, mas não deixado se dominar pelo pecado. Portanto, a aliança que nos vai trazer a pessoa de Jesus Cristo é o cumprimento, é o ápice, é a efetivação, é o plano da salvação colocado efetivamente em ação. O plano da salvação, repito, é eterno, único, perfeito e imutável. Veja só, você pode encontrar informações que vai dizer que as alianças, elas são manifestações progressivas da graça de Deus, a ponto de uma aliança trazer maior luz, maior compreensão do plano da salvação em relação às alianças anteriores. Não, o plano da salvação, ele não muda, ele é eterno. E desde Adão, todas as gerações compreenderam, viveram por esse plano. Ele é perfeito e imutável. Nenhum dos profetas e nem Jesus Cristo fizeram qualquer referência a alguma eventual mudança ou necessidade de aperfeiçoamento do plano da salvação. As alianças, por outro lado, tiveram finalidades pontuais. Nem todas elas tiveram o objetivo de atingir toda a humanidade através do tempo. A aliança feita com Adão, por exemplo, ainda no Éden, alcança toda a humanidade a partir daquele momento e em todos os tempos da história humana. Gênesis 3,15, esse texto
muito relevante das Escrituras, quando no diálogo com a serpente, Deus vai dizer: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça, que vai te pisar aos pés, que vai trazer vingança sobre você, que vai trazer juízo sobre você. E a semente da mulher não é ninguém menos e ninguém mais do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é o plano da salvação em movimento, em prática, em efetivo exercício de restauração, para a restauração da vida. Muito bem, na reflexão 2, vamos dizer que o plano da salvação e as alianças são diferentes em sua origem. Enquanto o plano da salvação, aí a gente está explicando essa diferença entre plano da salvação e alianças. Enquanto o plano da salvação foi gerado na mente de Deus, que o preparou com a finalidade de alcançar toda a humanidade, independentemente da ação e do pensamento humano, as alianças, por outro lado, envolvem as pessoas, as quais pode aceitá-las ou não, crer ou não. As alianças foram portas abertas por Deus em favor do homem, que, entrando por essas portas, ele poderá encontrar a salvação, planejada por Deus e concretizada e revelada a todos os homens através de Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu para Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Está claro para você? A morte de Jesus estava inserido ou inserida no plano da salvação, antes dos tempos dos séculos. Não havia aliança antes dos tempos dos séculos. Cada aliança que Deus faz, se a gente for verificar, e a gente vai andar por cada uma delas nos próximos sábados, ou pelo menos para a maioria delas, a gente vai verificar que nenhuma dessas alianças elas foram concretizadas antes dos tempos dos séculos. Mas o plano da salvação foi. E o plano da salvação, Jesus era o componente principal dele. Portanto, para a gente não perder a mão e o entendimento, o plano da salvação foi estabelecido por Deus em tempos eternos. E nesse tempo eterno, Jesus já fazia parte desse plano. Era por ele. Jesus não foi um salvador de emergência. Jesus não foi um corretivo dos planos que não foram suficientes, que os homens não puderam cumpri-lo, e etc. Então Deus entra com a sua emergência e apresenta Jesus. Não. Jesus é o eterno participante do plano redentor, do plano da salvação. Por isso nós temos que o plano da salvação se diferencia das alianças por se tratar de um plano eterno, único, perfeito e imutável. Pois bem, na sequência 2, vamos dizer que foi por isso que Jesus afirmou: eu não vim mudar a lei. Irmãos, essa questão de lei, você e eu já sabemos, existe tanta fantasia em torno disso. Olha só, Jesus, ele vai dizer: eu não vim mudar a lei. É que a lei está vinculada ao plano da salvação e não às alianças. Jesus, ele mesmo se manifesta e diz: o meu sangue é o sangue da aliança. A carta aos Hebreus
particularmente no capítulo 8, não está no roteiro, mas você pode consultar lá, vai dizer que esta aliança é melhor do que as anteriores, no sentido de que ela atingiu o propósito máximo do relacionamento de Deus com os homens. Ou a gente aceita esse plano, a humanidade toda receba esse plano, ou simplesmente, ou essa aliança, digo, para poder participar do plano da redenção, ou não tem mais o Deus não tem mais o que oferecer para o homem, para que ele tenha a sua vida restaurada. O ápice de tudo que Deus propôs nas alianças feitas ao longo do tempo, alianças que ele fez com Adão, aliança que ele fez com Noé, aliança que ele fez com Abraão, aliança que ele fez com Moisés, aliança que ele fez com Davi, aliança que ele fez com Samuel, aliança que ele fez com os profetas, aliança que ele fez com Salomão, não é? Todas essas alianças, ele foi fazendo essas alianças até que vem Jesus no tempo, e Jesus Deus não tinha mais o que fazer, não tem mais o que fazer para nos alcançar com o plano da salvação, para a gente entrar para o plano da salvação, para a lista, a relação dos que serão salvos. Jesus é o ápice. Por isso Jesus disse: eu não vim mudar a lei, não é? Então é porque o plano da salvação, a lei está vinculada ao plano da salvação, e que Jesus não mudou. A todas aquelas cerimônias que desde Adão se fez, até naqueles dias que Jesus viveu, todas aquelas oferendas, toda aquela formalidade, ela tem ali a sua materialidade, o seu cumprimento. Ali está a sua validação. Aquilo que foi feito não teve o valor do perdão, da remissão. O que ele faz valida aquilo, agora tem. Jesus valida aquilo. A lei, portanto, não está ligada às alianças, mas está ligada ao plano da salvação. Jesus veio fazer uma nova aliança, abrir uma porta para todos os homens, mas não um novo plano de salvação. O plano é o mesmo. Pois bem, na reflexão 3, para a gente ir concluindo, vamos dizer que a lei sempre esteve na base das alianças, e a nova aliança aprofundou esse seu fundamento. Olha o que João, o evangelista, escreveu no capítulo 14 e no verso 15. Jesus vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha só, quais? Você pode perguntar. Aí alguém vai dizer: os mandamentos de Jesus é o mandamento do amor. Mas ele mesmo, vai lá no capítulo 22 de Mateus e você vai ver, ele vai dizer que o amor é o grande centro, é o grande pilar de sustentação de toda a lei. No capítulo 22, repito, de Mateus, Jesus vai dizer: o principal mandamento é amar a Deus, depois vem o mandamento amar o próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a Escritura está edificada, construída sobre os dois mandamentos, que já era prescrição, que já era a base de toda a lei dos profetas, o que nós chamamos hoje de Velho Testamento, não é? Portanto, a lei é a base do plano, é a base das alianças, mas ela tem a ver com o plano da salvação, porque as alianças também têm a ver com o plano da salvação. Por fim, para a gente concluir, a nova aliança levou a lei com todos os seus rituais, a lei com seus rituais, não os 10 mandamentos, mas a nova aliança levou essa lei com todos os seus rituais a seu propósito final, Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu não vim desfazer da lei, eu vim cumprir, eu vim atender o que a lei estava prevendo. Eu vim satisfazer aquilo que era uma exigência, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é impossível, como está escrito em Hebreus 10, como não é possível que o sangue de bodes e de animais perdoe pecados, Jesus veio e ofereceu o seu próprio sangue. Isso é muito lindo. Portanto, Cristo disse: eu vim para cumprir isso, para haver perdão.
tem que haver derramamento de sangue. E o derramamento de sangue sempre esteve na base das alianças. Nós já falamos isso em momento passado, como eram feitas as alianças. Cortava seus animais, colocava as partes espelhadas uma de frente com a outra, e no meio ficava o corredor por onde passavam aqueles que cumpriam, ou aqueles que definiam uma aliança, um acordo. E Jesus foi a própria oferenda que confirmou, que santificou, que validou a grande aliança de Deus com os homens, feita ainda com Adão. Diz: olha, da semente de Eva vai nascer um homem, e ele vai esmagar o pecado e o seu autor. Que aliança bonita que Jesus deu cumprimento total a ela. Deus nos abençoe e nos faça viver na esperança da salvação, debaixo do cumprimento da aliança que Deus estabeleceu conosco nesses tempos, através de Jesus Cristo, mas que os nossos antepassados viveram isso mesmo através de outras alianças, que também permitiram que eles tivessem vivido debaixo do propósito de Deus para a humanidade, com a finalidade de alcançar, como nós, o plano da salvação, a vida eterna. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!